Olá, pessoal do Cognos Psicologia TV. Hoje estou com o professor Diego. Ele é doutor, mestre pela PUC, escritor e palestrante para educadores e gestores da rede pública e da rede privada. Vamos falar com ele, mas antes, deixa eu chamar a vinheta. Fala, professor, que bom você estar aqui com a gente. Hoje a gente vai tratar de uns assuntos um pouco complicados dentro da educação. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Rodney. É um prazer revê-lo, reencontrá-lo aqui no canal e ver o trabalho excelente que você tem feito aí no campo da psicologia e em outras áreas. Então, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Só para o pessoal do canal saber, o professor Diego foi meu professor da faculdade de psicologia, o pessoal que eu tenho um grande apreço, grande carinho. Queria abordar um conteúdo hoje um pouco complicado no nosso contexto, sobre a violência escolar, né? Violência na educação. Sei que o senhor conhece bastante da parte de sociologia. E o que mudou na relação da sociedade com a escola que tem aumentado a violência nos últimos anos? Isso é uma pergunta importante, viu, Rodney? Porque a sociedade tem criado um acirramento com as escolas e a escola, às vezes, tem comunicado mal com a sociedade. Então, este acirramento, essa animosidade que tem que ser criado entre famílias e escola são indicadores de violência que permeiam a sociedade e que, por muito tempo, a escola teve protegida desse lugar. E atualmente não. Colocar a escola num lugar de disputa, colocar a escola num lugar de menos prestígio ou colocar a ciência num lugar de menos prestígio tem gerado na escola uma situação que abre portas para condições de violência. A violência na sociedade sempre existiu, né, Rodney? Não é novidade a violência sempre existir. A grande questão é que a violência é um privilégio ou ela é exclusiva do Estado e deve continuar assim, e não para a população de um modo geral, para que resolva as questões com as próprias mãos, para que resolva as questões diretamente nas características de vingança e falta de civilidade. E a escola que por muito tempo teve protegida disso, hoje ela parece que está um pouco com a guarda baixa, está desprotegida e a sociedade se sentindo autorizada a violentar profissionais, crianças, adolescentes, de todas violências de todas as naturezas. Essa progressão da violência se fala muito no mundo, não é exclusivo do Brasil. A gente tem observado em alguns países da Europa, alguns países na América do Norte. Os Estados Unidos é um exemplo bem público, né? Então, não é essa violência escolar, é um fenômeno sociológico, eu posso chamar isso? É o que está acontecendo no mundo, ou eu estou com uma visão errada? Sua pergunta é muito boa, Rodney, sempre brilhante. Eu não gosto de analisar essa perspectiva de violência numa polarização nacional. Eu gosto de ampliar essa visão e perceber esses movimentos no mundo do que tem acontecido. Países como Estados Unidos ou alguns países da Europa, até mesmo na América Latina, a relação humana tem sido cada vez mais banalizada no sentido de perda dos pactos civilizatórios, ou seja, os pactos estruturantes do movimento do funcionamento da sociedade, eles têm sido questionados, mas não questionados do ponto de vista teórico propositivo. Eles têm sido questionados ou eles têm sido esgarçados no limite das ruas, no funcionamento das sociedades em geral. Não só o aumento da pobreza é um indicador, as dificuldades de saúde é outro indicador, o uso de internet exagerado das redes sociais são outros indicadores. Então, não é um indicador único. Seria até leviano dizer que é um indicador único. Não, são múltiplas facetas que têm acentuado as relações de violência na sociedade. E aí a gente lembra, a escola não é uma redoma que fica fora da sociedade. A escola é um lugar que a sociedade atravessa os portões e que ela reflete o que está posto nas ruas.
É bem pertinente o que o senhor fala, então é algo que acontece no mundo. Eu tenho entrevistado várias pessoas aqui no canal, muitos psicólogos e outras autoridades que têm falado que a internet tem influenciado bastante no mundo fluido, no mundo de Bauman, onde tudo é rápido, eu não tenho profundidade e não tenho mais respeito. Hoje mesmo eu ouvi uma entrevista do secretário de Segurança Pública, o secretário Derrite. Ele tem formação militar, hoje é secretário aqui no estado de São Paulo, e ele tem uma propositura, pelo menos a imprensa trouxe isso, de colocar policiais para fazer segurança nas escolas, na rede estadual, e talvez aí isso pudesse ser repercutido nas redes municipais com os guardas. Polícia dentro da escola, me parece que esse é um caminho mais fácil para se buscar o equilíbrio, ou na sua visão sociológica, uma visão como doutor e mestre, conhecedor do assunto, e é conhecedor, porque eu falo aqui para o canal, o professor Diego não é o professor só acadêmico, ele é o professor de vivência, professor mesmo, né, de estar no chão de fábrica, no chão da escola. Professor, polícia dentro da escola vai melhorar esse cenário no Brasil? Eu sou sempre cuidadoso, Rodney, com as equações que parecem ser de soluções simplistas. E também sou muito cuidadoso com os radicalismos extremos de todos os lados. Por que eu digo que eu sou muito cuidadoso com isso? Só a presença do profissional da Polícia Militar ao redor da escola, no interior das escolas, eu não acredito que vá trazer soluções reais, palpáveis. Eu não acredito que olhar para uma figura mais repressora no interior das escolas dê conta de responder a todas as questões estruturais que a sociedade tem vivido. No entanto, eu faço um entre vírgulas aí. Por quê? Porque eu acredito sim que a polícia e o policiamento precisa de fato cuidar não só da escola, mas do bairro, precisa ter condições de inteligência, de investigação, de minimizar o que está ali ao redor da escola. Então, as questões de tráfico, as polícias, eu tenho visto em São Paulo um trabalho bem interessante de cuidado da violência contra as mulheres, de cuidado dessas questões de drogadição. Então, a polícia na escola me parece uma resposta incompleta e que vai propor pouco a solução que minimiza. Então, embora pareça ter uma sensação de segurança, não vai ao centro do problema. E eu não estou dizendo aqui que não tem que ter policiamento, ao contrário, eu acho que tem que ter policiamento, mas não na escola, tem que ter policiamento no bairro, na cidade inteira, em todos os momentos, tem que ter combate com inteligência a qualquer tipo de criminalidade. Agora, um caminho que eu acho interessante, Rodney, é quando a gente consegue trazer elementos de esporte, de cultura, de arte, também para o interior das escolas e acentuar a relação com as famílias. Por isso que eu falo, colocar um soldado com uma formação precária para uma condição de combater violência, com escolas, às vezes, de 2.000 estudantes jovens, escolões estaduais, que às vezes tem quase 3.000 estudantes, colocar essa pessoa lá com a arma na cintura, sem a condição de preparo específico para lidar com adolescente, lidar com criança, eu acho que é arriscado para a criança, para o próprio profissional, para a sociedade. Requer um pouco mais de preparo estar diante desses meninos e meninas. Ele não teve essa formação, né? O policial, o GCM, o policial civil, o policial militar, ele não tem essa formação, ele não sabe o que é Vygotsky, Piaget, Vallon, não sabe nada, sabe desenvolvimento humano 1, 2 e 3, não entende nada, é totalmente uma figura típica dentro da área educacional, né? Eu falo isso para os nossos professores que estão assistindo aqui. Mas dentro dessa linha mesmo, como os profissionais, então, de educação estão lidando com essa escalada da violência dentro das escolas? Esse é um tema muito pertinente, Rodney, que você traz. E primeiro eu quero reforçar o parabéns por você trazer essa pauta, conectando a psicologia, a educação, a sociologia. É sensacional você trazer essa pauta aqui. O profissional da educação, o professor, ele é preparado para lecionar. Ele é um especialista sobre o ensino e aprendizagem da criança e do adolescente. Ele não é um profissional preparado para lidar
com a violência, com a agressão, seja ela física, verbal, seja ela simbólica. E o que sempre ocorreu, a estrutura organizacional da escola protegia esse profissional. Então, quando a gente olha para esse profissional e pensa assim, ó, os dados vão dizer o seguinte: 96% das professoras são mulheres mães, acima de 24 anos até 60 anos. A gente está falando de uma população que é agredida, que é uma população de mulheres que são mães, que são avós, que são formadas para lidar com o conhecimento e não com a violência, né? Então, essas mulheres, elas não... Eu não acredito que essas professoras, esses professores, precisam ter treinamento sobre violência. Elas precisam ser protegidas contra a violência. Na mesma esteira, eu vou dar um outro exemplo. É um médico que atende numa UBS nas regiões mais afastadas da cidade e que às vezes sofre agressão. O médico, ele não é preparado para lidar com alguém que adentra a sala dele, empurra, xinga e agride ou saca a arma. O médico, ele tem que ser preparado para lidar com as vidas, né? Essa estrutura que eu falo que é a antessala da escola que precisa ser protegida, que precisa ser retomada, o que antecede a escola. E aí volta para a tua pergunta anterior, que é sensacional. A polícia precisa estar dentro ou fora? Eu vou dizer fora. A polícia precisa estar fora da escola. Porque dentro da escola, a gente tem que preservar o que é o processo de ensino-aprendizagem. A gente tem que preservar as relações de civilidade, as relações de aprendizagem. Ela precisa, então, se antecipar ao fato e não só depois trabalhar depois que o fato já ocorreu, né? Gente, isso é uma aula, né? É uma aula de mestrado, né? Isso aqui é uma aula de mestrado. Então, dentro dessa posição sociológica, dentro dessa visão de segurança pública, dessa visão de saber quem é o profissional, quem é o gestor, quem é a professora, quem é o professor, essa proteção necessária, me parece que as famílias, não sei, essa é uma pergunta, que elas estão terceirizando ou a educação ou terceirizando o aprendizado. Eu ainda não sei, essa é uma pergunta que eu quero fazer assim: o que elas podem, o que as famílias podem fazer para minimizar esses danos nesse acirramento das relações escolares dos alunos cada vez mais agressores? Muito boa pergunta. Essa pergunta é essencial. Retomar a parceria família-escola é fundamental. Eu tenho feito essa defesa, esse advocacy público, assim, retomar as relações de confiança, de parceria, de diálogo entre a família e os profissionais da escola é fundamental para que, tendo em vista quem é a criança ou adolescente. O que nos une entre professores, profissionais e famílias é o bem-estar da criança, a aprendizagem do adolescente. Então, retomar isso é fundamental. Nesse último ciclo que a gente vive, quando eu falo esse ciclo histórico de acirramento das famílias com a escola, de retirada de prestígio e credibilidade da escola, a gente tem também, na outra ponta, uma expectativa alta de que a escola assuma papéis que outrora era da família, que a escola assuma conteúdos, ensinamentos que outrora era da família. Eu também não gosto de fazer uma análise pensando assim, mas é que a família largou de mão. Eu gosto sempre de imaginar qual é a condição objetiva dessa família. Então, às vezes a gente está falando, principalmente nas redes públicas, a gente está falando de uma mãe ou de um pai que sai de casa 4 horas da manhã e volta depois das 9. A condição de acompanhamento dessas crianças e adolescentes também é muito diminuta dentro dessa condição objetiva, de que o trabalho, a busca pelo sustento, a busca pela própria manutenção da vida também distancia a condição de observar de perto o desenvolvimento dessa criança e adolescente. Dito isto, a gente tem aí sim um avanço grande desses conceitos mais líquidos, né? Você bem citou Bauman aí. A gente tem um avanço grande e a negação do que é uma sociedade pautada na organização democrática do direito. Então, assim, a gente tem um avanço grande de uma negação da ciência, de uma negação do saber, de uma fluidez ou de uma certa efemeridade
de valores, de conceitos, de saberes, e isso também impacta diretamente uma formação de mentalidade. A família acaba depositando, Rodney, todas as esperanças que ela tem na escola. E isso não está errado. Ela não tem outro lugar para ter esperança. Ela deposita na escola. Ela tem aquele menino de 10, 11, 12 anos. Ela acredita que indo para a escola é ali que aquele menino vai ter futuro. A escola precisa lembrar disso e precisa estar estruturada para receber isso. Vou dar um exemplo e é num tom de crítica mais acadêmico mesmo. Eu não é nada corporativo, porque eu não estou na escola pública há bastante tempo. Mas, assim, a escola precisa estar estruturada com espaços de esporte, espaços de arte, espaços de teatro, espaços de aprendizagem, com material didático adequado. Sem essas coisas, a escola fica nua para conversar com um adolescente que está o tempo todo com o celular na mão, que está o tempo todo vendo esse submundo das redes. E aí, só para fechar, a escola passa a exercer menos influência que a própria família, que deveria ser o primeiro centro de influência na formação. A escola passa a não conseguir exercer essa influência, e a pergunta que fica é: quem é que começa a influenciar a cabecinha desses jovens no processo de formação deles? Quem é que toma essa cabecinha aí para influenciá-los no seu processo de formação? E isso é bem legal ser trazido, né? Porque hoje a gente sabe, né? Eu sei que o senhor é professor, o senhor é palestrante, inclusive eu sei que faz palestra para órgãos públicos, para empresas, né? Inclusive para quem se interessar com as palestras. Professor Diego, eu vou deixar o link aqui embaixo. Pode, né, professor, deixar esse olhar bem técnico, sim, né? Mas é bem trazido porque o espaço da escola, que a gente aprende lá na faculdade, o desenvolvimento da criança, primeira infância, segunda infância, os anos iniciais, anos finais, o ensino médio, é todo um processo onde ele vai recebendo estímulo e vai criando sua personalidade, seu aprendizado. Se a escola esquece que o seu espaço é de arte, de cultura, de esporte, de música, de altas habilidades, superdotação, um olhar mais crítico, e colocar um policial, por exemplo, é totalmente diferente. É por isso que é importante trazer pessoas que têm esse conhecimento, que possam estar falando. Olhando esse entendimento, essa explicação da responsabilização da escola, uma vez que os pais, os responsáveis, não estão presentes. Como os pais, os responsáveis de estudantes nos anos iniciais, anos finais, mesmo no ensino médio, onde eu estou na adolescência, pré-adolescência, até adolescência tardia, como os pais, os responsáveis, podem acompanhar e perceber esses sinais de agressão ou de bullying que seus filhos, seus tutelados, né, vêm recebendo. Sua pergunta é genial, Roger. Saudade de... eu ainda vou falar, esse vídeo ele vai para um grupo de professores, você vai estar falando para mais de 3 mil professores lá no grupo. Sensacional. É aquilo. O profissional da segurança, ele precisa se especializar na segurança. O policial tem que ser policial e para cuidar do bairro, da cidade. O médico precisa cuidar da medicina, do trabalho dele. E o professor, ele é o profissional responsável por todo esse desenvolvimento da aprendizagem. E eu tenho brincado que a diminuição dessas barreiras causa confusão. Quando um quer estar no lugar do outro, dá problema. E isso acontece com a família, né? A família também, ela precisa, em algum momento, se reencontrar nela mesma. E eu não estou falando que tem modelo único de família, não. A família do modelo que tiver, ela precisa se reencontrar, né? E numa tanto a família nuclear quanto a expandida, né? E todos os tipos. Exatamente. Aqui tiver, aqui for, se for vó, se for, enfim, quem tiver ali cuidando. E se reencontrar nesse processo de responsabilização e formação. E a sua pergunta é muito importante, porque assim, se o convívio entre criança e adolescente e jovem é diminuto, a percepção sobre as mudanças de comportamento, sobre o que aquele adolescente, aquele jovem está consumindo nas redes sociais, sobre com quem ele está andando, o que ele está vendo, o que está influenciando ele de fato, essas condições de visualizar isso vão ficando cada vez mais distantes. Então, é comum, quando um pai ou uma mãe percebe, o filho já está
mergulhado em problemas de ansiedade, depressão, estresse, porque não acompanha. É meio duro eu dizer isso, e eu sou até cuidadoso com isso que eu vou dizer, porque assim, o pai tem que ser pai e a mãe tem que ser mãe, Rodney. Não dá para professor fazer papel de pai, para a professora fazer papel de mãe. O pai precisa assumir o lugar de pai, independente da classe social, seja das classes menos favorecidas, das classes abastadas. Essa figura paterna precisa assumir o lugar dela. E é justamente a ausência dessa figura paterna que sobrecarrega as figuras maternas, que já tem 300 mil responsabilidades. A mulher, mãe, já está sobrecarregada, né? Então, é necessário que a gente repactue com a sociedade as responsabilidades do homem de assumir o papel de diálogo, assumir o papel de criação dos filhos, assumir o papel de acompanhamento dos filhos. Tem pai que não sabe qual é a série que o filho estuda, Rodney. Tem pai que não sabe qual é a escola que o menino está matriculado. Então, isso aí, o menino vai ficando cada vez mais solto, a menina vai ficando cada vez mais perdido, sem rumo, sem direção. A escola não dá conta de resolver as questões que são sociais. A escola não tem braço, nem perna, nem a função dela, é resolver as questões que extrapolam os muros. E o professor, Rodney, ele percebe. O professor, no dia a dia da escola, ele sabe a família que está perto, que apesar de todas as dificuldades econômicas ou sociais, acompanha. Ele sabe a família que, em qualquer formato que ela tenha, é responsável pelo desenvolvimento daquela criança e adolescente. E ele também acaba sabendo a família que não faz, não exerce o seu papel que a Constituição estabelece como regra, né, de assunção das responsabilidades. Agora, um ponto central para fechar aqui é isso. Não tem fórmula mágica se não estiver perto. Se não pegar, conseguir dar uma olhada no celular, se não conseguir saber com quem está andando, que hora está saindo, que hora está voltando, não tem outro jeito senão educar. Educar é conduzir. Tá perto. Isso está me parecendo uma fala comum de vários profissionais, não só dos pedagogos, não só de sociólogos, de psicólogos, esse acompanhamento que não está acontecendo. Hoje mesmo eu entrevistei um advogado falar do atentado lá na Zona Leste, ele falou a mesma coisa, ele falou, apesar de estar falando do ponto de vista jurídico, eu sou pai, meu filho tem 17 anos, eu pego o celular, quero saber onde é que ele está, então você está reforçando como sociólogo esse comportamento que parece que os filhos estão mais soltos, né? Eu digo, sua frase é boa, não são não os filhos que são mais soltos, são os pais que são mais soltos. Estão tão soltos que são distantes dos próprios filhos. Então, assim, a gente tem que responsabilizar o adulto nessa equação, né? Às vezes, um adolescente de 11, 12 anos, ele precisa mesmo de um pai perto, de uma mãe, de um avô, de um responsável, sim, de um responsável. Que consiga dialogar sobre os projetos de vida, sobre os sonhos, sobre os desejos, né? E toda vez que a gente distancia, você tem uma excelente formação, você tem uma formação também de oficial, e você sabe disso com muita propriedade e experiência, que não existe vácuo de poder, né? Uma criança não fica sozinha. Se um adolescente está sem ninguém, alguém vai capturar esse adolescente, seja na rua ou seja na tela. Não vai ter lugar que ele fique sozinho. O ser humano nasceu para socializar, não importa com quem, não importa qual grupo, né? Ele vai socializar, ele vai conversar, ele vai buscar alguém que lhe dê atenção, não há dúvida disso. Professor, eu queria agradecer, passamos um pouquinho do tempo, uma entrevista sensacional. Vou deixar o contato do professor Diego para as pessoas que tiverem interesse de conversar com ele, as pessoas que quiserem contratar, as palestras são geniais. E eu queria lembrar quem assistiu até agora no canal, né? Segue a gente, se inscreva, ativa o sininho, aquela coisa toda. Professor, obrigado pela presença, obrigado pela aula que nos deu aqui de mestrado, de doutorado. Eu que agradeço, Roger. Estou sempre à disposição. Um abraço para todo o público aí, os ouvintes, os espectadores. Um fraterno abraço. A rede social está aí embaixo. Quem quiser, segue por lá também. E, Roger, estou à sua disposição. Sempre que você quiser, eu estou à sua disposição. Um abraço. É isso aí, abraço.